nós vamos continuar falando do governo Lula e aprofundando um pouco daquilo que eu falava há poucos instantes, Mike, porque ele disse hoje que a classe média precisa pouco do Estado e que apenas uma reforma tributária justa bastaria para atender essa parcela da população. Lula afirmou que o foco do seu governo é atender a população mais pobre. Disse ainda que os mais ricos não precisam de ações do governo, abro aspas aqui ao Lula, mas ricos não precisam. Os muitos ricos às vezes precisam porque sonegam ou não pagam imposto necessário ou querem muito dinheiro emprestado. Quem foi prefeito e governador sabe que não tem outro jeito de ser humano que não governar para as pessoas mais humildes que realmente precisam do Estado, fecho aspas. Lula disse planejar uma viagem com ministros de Estado para que conheçam lugares em que as pessoas vivem miseravelmente. O presidente reforçou que a gente que tem água, esgoto, luz, internet, há pessoas que não têm nada e para essas pessoas que ele pretende governar. Vamos lá, eu concordo com o Lula quando ele diz que a classe média precisa pouco do Estado, porque na verdade o Estado só atrapalha e incomoda ela. Na verdade é o seguinte, se o governo não encher o saco, a sociedade vai, porque daí a produção, né, vai funcionar, vai gerar emprego, as pessoas empregadas vão ter o seu dinheiro, e aí é uma questão importante, o seu dinheiro para movimentar a economia, para comer, para pagar a escola, para pagar a segurança, para pagar a saúde. Aliás, a gente paga tudo 2 vezes nesse país, né? Você tem ali o imposto que é destinado para tudo isso e você tem que pagar por fora porque o Estado não te dá esse serviço com qualidade, mas também dá dignidade. O trabalho não é só econômico, o trabalho também é social, é psicológico, é emocional. Quem trabalha é mais feliz, né? Tem utilidade na sociedade, se sente integrado, tem noção de pertencimento. Então, o trabalho não é só dinheiro, o trabalho também é o ser humano se observando como parte de uma sociedade, né? Ele tem uma função na sociedade. Então, se deixar o setor produtivo trabalhar, né, vai empregar gente, as pessoas vão produzir riquezas, né? E isso vai movimentar a economia, a gente vai embora. O problema é quando o Estado aparece, cobrando mais imposto do que deve, oferecendo serviço ruim à população, né? Sempre ali com uma burocracia escondida embaixo do tapete. Todo mundo pensa igual, sempre depender do Estado é um caos. O Estado não é só o Estado que eu estou dizendo aqui do Paraná, não, é o Estado brasileiro, é depender da União, é depender do Estado, é depender do município. Quando você tem que pedir alguma coisa na prefeitura, você se benze, porque é 500 guias, é pedido, é não sei o quê. Quando você vai fazer alguma coisa que depende do governo federal, é mais burocracia. E aí não falta gente oferecendo a dificuldade para oferecer a facilidade, né? Criando a dificuldade para oferecer a facilidade. E assim por diante. Então, eu concordo com o Lula. A classe média precisa do Estado não enchendo o saco. Então, por isso, quanto menor o Estado, melhor para a classe média que carrega o piano. Agora, o PT tem ódio da classe média. Vamos lembrar aqui, Marilena Chauí, ela falava isso. É a grande ideóloga do PT. Então, eles não gostam da classe média. Eles não gostam, sempre deixaram isso bem claro, e agora o Lula só deixa mais claro ainda. Claro que o Estado tem que atender os mais pobres. Ninguém está dizendo aqui que tem que abandonar as pessoas, pelo contrário. Mas tem que ser democrático. Exato, tem que pensar para todos, escola. O que falta no Brasil é isso. Governantes que pensem em todos e que governem para todos. Tem que cuidar melhor de quem é mais pobre? Tem que oferecer o cobertor e o prato de comida? Tem, mas também tem que cuidar com a classe média, senão ela não consegue pagar a conta, porque ela que paga, né? E tem que cuidar também do setor produtivo, porque é ele que gera riqueza. Então tem que pensar em todos globalmente, escola. Essa coisa de ficar dividindo a sociedade não dá certo e o caminho não é bom.